Olá, pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Panorama do Novo Testamento, na realidade, o Panorama da Bíblia, e nós agora chegamos já no Novo Testamento, e hoje, mais específico, na carta de Paulo, a primeira Timóteo, né? Carta de Paulo a Timóteo, ou seja, temos duas cartas, primeira e segunda Timóteo. Então, nós vamos hoje continuar aqui no nosso estudo livro por livro. Eu comecei esse estudo lá em Gênesis, fomos todo o Antigo Testamento, já demos continuidade em Mateus, no Novo Testamento, e fomos todos até chegar aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e hoje 1 Timóteo. Se você quiser acompanhar essas aulas, estão todas aí no canal do YouTube, no canal Pastor Daniel Dutra, e espero que seja uma benção aí para os seus estudos, para o seu conhecimento bíblico. Então, 1 Timóteo é uma carta considerada carta pastoral. Dentro das cartas de Paulo, ela é considerada uma carta pastoral. Por que carta pastoral? Ou cartas pastorais? Temos 3 cartas pastorais, né? 3 cartas pastorais. A primeira, 1 Timóteo, segunda Timóteo e Tito. Dentro das cartas de Paulo, que são 13, essas 3 cartas foram endereçadas a pastores, não a igrejas, a pastores. E como que os pastores poderiam dirigir a sua igreja, como os pastores poderiam orientar o trabalho da fé. Então, por isso, é chamado cartas pastorais. E que bom, né, que a gente tem esse registro. Imagina se Paulo tivesse falado com Timóteo oralmente, audivelmente, não teríamos essas cartas. Mas como ele escreveu e ficou registrado para os pastores de hoje, para a igreja de hoje, esses preciosos ensinos, tá? Então, o autor da carta, olha o que está lá escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então já começa essa carta falando quem é o autor? Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus. As cartas antigas, na época de Paulo, elas tinham um nome remetente, né, quem mandava, o destinatário, para quem ela era enviada, e logo no início também uma saudação, que Paulo já faz a saudação também a Timóteo. E qual é o destinatário, ou seja, qual é a pessoa que recebeu essa carta? Está lá no versículo 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o destinatário dessa carta é exatamente Timóteo. Por isso, essa carta é chamada carta de 1 Timóteo, tá? Uma das formas de entender a época que Paulo escreveu as suas cartas é relacionado às suas prisões. Então, essa carta de 1 Timóteo, ela foi escrita entre a primeira prisão e a segunda prisão. E a segunda carta de Timóteo foi escrita na segunda prisão, né? Que aí foi o que aconteceu logo após o seu martírio. Então, essa primeira carta, possivelmente ela foi escrita em torno do ano 63 depois de Cristo, tá? E a segunda carta
Paulo em torno de 67 depois de Cristo, né? Então aí talvez uns 6 anos entre uma carta e outra. A primeira prisão de Paulo foi uma prisão domiciliar, né, por volta aí do ano 63. E a segunda prisão, uns 5 anos depois, 67, depois de Cristo. A primeira prisão de Paulo, ela foi por motivos religiosos, né? Uma situação ali com os judeus, acusação dos judeus, uma acusação religiosa, que diziam que Paulo né, adulterava, de alguma forma, ele adulterava o genuíno, né, mensagem dos judeus. Então, eles convenceram os romanos a prenderem Paulo. Mas as autoridades romanas estavam convencidas da inocência de Paulo e ele foi libertado. E a segunda prisão foi que deu seu martírio. Na realidade, aí não eram mais os judeus, os seus acusadores, mas o próprio romanos, né? E aí, então, ele não teve mais como escapar da prisão. Então, vamos conhecer um pouquinho como essa carta leva o nome, Timóteo. Vamos conhecer mais um pouquinho, então, quem era Timóteo. Primeiro ponto, sua família e criação. Deixa eu mostrar aqui para vocês um texto, Atos 16. O livro de Atos, ele sempre é uma boa referência para as cartas de Paulo. Então, o livro de Atos fala assim, 16:1. Chegou também a Derbe e a Listra. Paulo, né? Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então vamos conhecer um pouquinho mais da história de Timóteo. Aqui tem alguns dados. Timóteo era natural de Listra, e ele era filho de um casamento misto. Aqui fala, né? A mãe dele era uma judia crente, mas o pai era grego. E por isso ali fala que ele sofreu uma certa dificuldade. Verso 3, quis Paulo que ele fosse sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai, né, o pai do Timóteo, era grego. Tá? Então, Timóteo conheceu Paulo, ou Paulo conheceu Timóteo na primeira viagem missionária de Paulo, e assim Paulo percebeu aquele jovem cheio de potencial, aquele jovem que tinha muito para contribuir, e decidiu que fosse seu companheiro na sua segunda e terceira viagem. Conhecendo um pouquinho mais de de Timóteo, olha o que diz: pela recordação que guarde tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em ti, em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Interessante, esse texto está em 2 Timóteo, tá? Não está em 1. Hoje nós estamos dando 1 Timóteo, mas como eu estou fazendo aqui um resumo da vida de Timóteo, estou aqui usando o livro de Atos e aqui também alguns textos de outras cartas de Paulo. Olha que bonito. Paulo fala que ele lembra, né, da influência da mãe Eunice e da influência da avó Loide, né? Então, Timóteo tinha duas mulheres muito influentes na sua vida espiritual, que é a sua mãe e a sua avó. E ele fala que a mesma fé que habitou no coração delas, Paulo fala, também habita no seu coração, Timóteo. Então, mesmo que o pai dele fosse grego, ele tinha uma forte formação espiritual da sua mãe e auxiliado por sua avó. E assim, vamos dizer assim, nenhum impedimento dele
ter uma boa formação cristã, mesmo o pai sendo grego. E também tem um outro texto aqui em 2 Timóteo 3,14, que fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quero destacar essa parte aqui. Desde a infância sabes as sagradas letras. Então, Timóteo teve esse privilégio, né, de nascer num lar onde a mãe e a avó, e ele desde a infância ele conhecia as escrituras sagradas, né, possivelmente o Antigo Testamento, né, que era ainda o Novo estava sendo escrito. Avançando, suas marcas pessoais. Vamos conhecer ainda um pouquinho mais de Timóteo. Primeiro falamos aqui da sua família e criação, e agora das suas marcas pessoais. Olha o que diz o texto: ninguém despreze a tua mocidade. Interessante, possivelmente Timóteo era um pastor jovem, talvez quando Paulo conheceu ele tinha cerca de 20 anos, e agora já o pastor Timóteo, talvez 30 anos. Mas jovem, né? 30 anos ainda, vamos dizer assim, um pastor jovem. Paulo conheceu ele jovem. Então essa é uma característica muito forte de Timóteo, a sua mocidade. Ninguém te despreze por ser jovem, né? Mas torna-te padrão, diz Paulo. E também nos parece que Timóteo tinha uma saúde frágil. Tem um texto lá na carta de 1 Timóteo 5,23, fala: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Quero destacar aqui, né, das tuas frequentes enfermidades. Possivelmente ele tinha uma saúde frágil, essa é uma outra característica. E também nos parece que ele também era um pouco tímido. 1 Timóteo 4,14, em outros textos também, relata que não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Quero destacar aqui: não te faça negligente para com o dom que há em ti. Então, nos parece que ele tinha muitos embates, muitas dificuldades pastorais, e talvez ele tinha uma certa timidez ou uma certa dificuldade de enfrentamento, de se posicionar como líder, e Paulo insiste que ele, né, assim, desenvolva essa habilidade também. Avançando no nosso Timóteo, o seu relacionamento com Paulo, terceiro aspecto. Olha que Paulo fala dele: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Interessante aqui é destacar verdadeiro filho na fé, e depois no 18, ó filho Timóteo. Então, como falamos, o primeiro contato de Timóteo foi na primeira viagem missionária. Ele já era um jovem piedoso, através da sua mãe e da sua avó, e agora ele já está no trabalho pastoral, e Paulo chama de filho. E de filho, Paulo confiava nele como seu cooperador. Olha o verso 2 Timóteo 1,2. Mais uma vez aparece: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor, né? Aparece aí filho de novo. Também tem um texto em 1 Coríntios, outro texto de Paulo. 1 Coríntios fala: por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Então, Timóteo foi realmente um auxiliar de Paulo, né, desde da segunda viagem missionária,
até a morte de Paulo. Nós vamos ver a próxima aula aqui, 2 Timóteo, que ele foi realmente um companheiro de Paulo até a sua morte. Foi um amigo, foi um verdadeiro filho espiritual de Paulo. Um pouquinho mais ainda de Timóteo, o trabalho pastoral. 2 Timóteo 3,10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, eu quero destacar aqui, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo fala isso de Timóteo, que ele tem seguido de perto. Realmente, Timóteo foi um grande companheiro de Paulo. Cooperou com Paulo em várias igrejas, né? Em algumas cartas, como 1ª e 2ª Tessalonicenses, aparece o nome de Timóteo, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Talvez seja a pessoa mais próxima de Paulo em sua vida, o jovem Timóteo. Durante os anos de encarceramento, Timóteo apoiou Paulo em Roma. Então, ele era realmente um amigo de Paulo, um filho na fé. E na segunda prisão de Paulo, ele também recebeu a última carta da vida de Paulo, das mãos de Paulo, né? O último registro de Paulo, quem recebeu foi o jovem Timóteo. Quinto lugar, o seu compromisso. Olha Filipenses, capítulo 2. Você vê que eu não estou aqui em Timóteo só, eu estou usando outros textos de Paulo, das cartas de Paulo. Paulo fala de uma descrição de como era Timóteo. Olha lá, Filipenses 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Olha lá, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conhecer o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Olha aí, gente, que coisa, que carinho, né, que Paulo tinha com Timóteo. Verso 20, porque a ninguém tem de igual sentimento, né? E conhecer o seu caráter provado. Então, realmente, Timóteo tinha essa consideração de Paulo, e claro que não era simplesmente por algo, um favoritismo, mas sim pela dedicação que Paulo tinha no reino de Deus. Paulo não, Timóteo. E eu deixei mais um texto aqui ainda. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Ou seja, mais uma vez aparece que ele vai mandar Timóteo e Timóteo vai trazer as notícias para ele. Então, ele realmente era esse porta-voz de Paulo. Timóteo era essa pessoa responsável em trazer as notícias da igreja a Paulo. Timóteo é o sexto lugar, um homem de caráter. Atos 16:1, né? Eu quero destacar aqui o verso 2. Vamos ler todo o verso 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, dele dava um bom testemunho. Dele dava um bom testemunho. Então, realmente, era uma pessoa de confiança. E sétimo, o ministério de Timóteo. Timóteo começou como um aprendiz, e mesmo quando Paulo veio a falecer, Timóteo permaneceu fazendo a obra de Deus, né? Continuou. Então, aqui eu dei 7 marcas, eu vou repetir aqui. Então, quem era Timóteo?
Primeira marca, sua família e criação. Segunda ponto, as suas marcas pessoais. Terceiro ponto, o seu relacionamento com Paulo. Quarto ponto, seu trabalho pastoral. Quinto ponto, seu compromisso. Sexto ponto, um homem de caráter. E sétimo ponto, seu ministério. Esse esboço dessa aula eu deixo no meu blog. Eu tenho um blog, se você vai colocar na internet, pastordanieldutra.blogspot.com. Lá eu deixo todos os esboços das pregações e o vídeo também da aula. Tá? Se você tiver interesse de pegar esse esboço, vai estar lá. E os propósitos da carta. Vamos ver aqui os propósitos da carta. Então, já fizemos aí uma caminhada sobre a vida de Timóteo, quem era Timóteo, como ele conheceu Paulo, qual foi a data dessa carta. Agora vamos fazer um resumo dessa carta. O que essa carta trabalha? Então, o primeiro propósito que eu destaquei, entre outros, que talvez poderia falar, era combater os falsos mestres. 1 Timóteo 1,19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Então, Paulo, no seu ministério, teve muitos adversários, muitas pessoas enviadas de Satanás, das trevas, para atrapalhar a obra de Deus. Aqui fala Himeneu e Alexandre. Então, Timóteo, um dos propósitos da carta é orientar ele que vai haver esses falsos mestres e que o ministro do evangelho, o pastor, ele deve pregar o evangelho e combater a mentira, deve anunciar a sã doutrina e reprovar a falsa doutrina. Vamos ver alguns outros textos aqui que nos ajudam a entender mais o tema dos falsos mestres. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, esses adversários de Paulo e agora de Timóteo tentavam desviar a igreja do seu verdadeiro caminho, do caminho da sã doutrina. E assim, Paulo precisa corrigir, ele fala aqui no texto, verso 7, pretendendo passar por mestres da lei, mas não compreendem. O que mais que esses falsos mestres faziam? Verso 1 Timóteo 1,4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, Paulo orienta Timóteo para não entrar nessas discussões de fábulas e genealogias, discussões que não promovem o crescimento da igreja. E aqueles adversários queriam trazer esse debate. O que mais? Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Você sabe que o cristianismo, ele veio do judaísmo. O judaísmo tinha muito aquela coisa do pode, não pode, da lei, né? Não tem que guardar o sábado, guardar as festas, não podia comer a carne de porco, não podia isso, não podia aquilo. Então, muita abstinência. E Paulo tem que ficar ensinando essas coisas, aí, a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Tem um texto que Paulo fala, tudo com a oração é abençoado. Pedro tem uma visão lá de um lençol em Atos que tinha alguns animais impuros, e lá tinha o porco, tinha alguns animais que ruminam, tal, e o anjo fala, mata e come. Ou seja, o evangelho tem que sair desse rudimento da lei. E por último aqui, mais um texto aqui para a gente ainda meditar nesse assunto. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. Então é esse cuidado que Paulo
Timóteo tinha que ter com esses falsos mestres. Então, esse é um tema. Um outro tema aqui importante na carta de Timóteo, depois você pode ler também e ver o que eu estou falando. Se eu não me engano, a carta de Timóteo são 6 capítulos. Agora eu não anotei aqui, 5 ou 6, acho que são 6. Então é curto, é fácil de você ler, ali numa sentada você lê. E você pode tirar outras conclusões ali, também importantes, que Paulo ensina, mas eu estou destacando algumas coisas que na minha leitura fez mais sentido, assim, de destaque. Orientar a condução do culto. Veja lá, 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ateviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestido dispendioso, porém com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então, Paulo aqui está orientando a Timóteo algumas coisas em relação ao culto, como ele deveria administrar o culto. E aqui nós temos uma palavra pesada, e até eu não quero fugir dela, que é a questão das mulheres. Olha o verso 12. Não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Deixa eu explicar aqui um pouco sobre o contexto do que Paulo está falando aqui. No contexto judaico, a posição da mulher era de inferioridade em relação ao homem. A mulher, no judaísmo, era vista como uma coisa e não como uma pessoa. Ela pertencia ao pai enquanto solteira e ao marido depois de casado. Interessante que um judeu, ele agradecia a Deus por não ter nascido gentil, escravo ou mulher. Eu vou repetir. Um judeu agradecia a Deus por não ter nascido gentil, escravo ou mulher. As mulheres, naquela época, elas não podiam nem aprender a lei, eram proibidas de aprender a lei. E elas não participavam das reuniões da sinagoga. Os homens iam à sinagoga para aprender, e as mulheres apenas escutavam. Ou seja, as mulheres estavam numa situação desigual. Agora, veja bem, você pode estar me julgando agora, dizendo, o pastor Daniel então está adulterando a Bíblia, mas não é isso. Aqui nós temos que entender a questão do princípio hermenêutico. O que é hermenêutico? É interpretação. John Stott, ele comenta esse texto e nos ajuda aqui a ter uma compreensão melhor. Ele fala de dois princípios hermenêuticos. O princípio da harmonia e o princípio histórico. Então, o que é harmonia? Você não pode pegar um texto único sem o contexto de toda a Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia inteira, nós vemos que Deus tem um plano na vida das mulheres. Nós vemos que Deus fez as mulheres a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós vemos as mulheres lá em Juízes, uma mulher chamada Débora, que ela foi levantada como juíza do povo de Deus. Então, a gente não pode pegar assim um texto único, né, e esquecer dos outros textos. Então, a Bíblia tem uma harmonia. E o segundo princípio é o princípio histórico. Qual que é o princípio histórico? Qual o momento que Paulo se referia naquela carta? Né? Era um mundo de que forma? Né? Era um mundo igual ao nosso? Não. Era um mundo patriarcal, as mulheres eram mal vistas, como eu falei, o judeu, ele orava para não ser um gentil, um escravo ou uma mulher. Então, a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela não está num vácuo cultural, ela tem um contexto cultural histórico. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Por exemplo, o primeiro cuidado, literalismo. O que é literalismo? É você querer ler a Bíblia de forma literal. Ou seja, você pegar ali e ler aquele parágrafo como literal. Tem igrejas que você vai, que mulheres sentam de um lado um banco e homens sentam do outro. Né?
Por quê? Porque eles querem levar a algumas frases de Paulo ali ao pé da letra, literal. Então, eles falam, não, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode falar, a mulher tem que usar véu. Né? Tem um outro aí assunto sobre o véu nas cartas de Paulo. Coríntios, depois você pode pegar lá o nosso panorama, aí tá no canal do YouTube, e ver sobre o vídeo do 1 Coríntios. Eu falo um pouquinho sobre isso. Por que a mulher tinha que usar o véu na época? Né? Porque as mulheres que não usavam véu, que tinham os cabelos soltos, eram consideradas prostitutas na época. Então tem todo um contexto. Então Paulo aqui, o que ele está falando, se a gente for levar num sentido literal, as mulheres, os homens primeiro, se você ler o texto lá, o texto começa falando, né? Por isso eu coloquei a primeira parte, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa. Então, se você for usar o contexto, a forma literal, só vai poder orar com as mãos levantadas. O que o versículo 9 fala? As mulheres também não devem usar joias nem fazer trans. Então, toda mulher que usar uma joia está em pecado. E aí, se você continuar levando, diz que a mulher tem que ficar calada. Então, a gente tem que entender que a Bíblia, ela tem um contexto. E esse contexto tem que ser analisado, essa harmonia de toda a Bíblia. Então, quando a gente vê nessa harmonia, a gente tem que fazer essa transposição cultural. Ou seja, vamos falar sobre as orações. As orações podem ser feitas em qualquer lugar. E pode ser com as mãos levantadas, pode ser com as mãos baixadas, pode ser de joelhos, pode ser em pé, sentado, até deitado, da Bíblia que Davi orou deitado. A questão dos adornos femininos. Qual o problema de a mulher usar uma joia, um brinco na nossa cultura hoje, né? Uma vez eu fui numa lanchonete, a moça estava de saia, nunca esqueço, e eu percebi que aquele cabelo das pernas se destacava. É triste a gente ver isso hoje em dia, né? É triste a gente ver assim a opressão cultural, que as igrejas ainda hoje vão usar a Bíblia como referência dessa questão que a mulher não pode se depilar, não pode usar joia, não pode ter essa vaidade, entre aspas, né, vou dizer. Então, a gente tem que tentar entender que a nossa postura em relação à Bíblia tem que ser essa, no sentido de fazer uma leitura também entendendo o contexto. Porque se a gente for ver toda essa harmonia da Bíblia, quando a gente pega o Novo Testamento, as mulheres apoiaram Jesus, financeiramente, inclusive, com seus bens. Quem deu a notícia da ressurreição de Jesus foram as mulheres. E se você ver a luz dos ensinamentos judaicos, a validade de um testemunho, era muito sério um testemunho. E quem deu o testemunho foi as mulheres, Jesus ressuscitou. Lá no Novo Testamento, a gente tem Dorcas, que fala que era uma discípula de Jesus, discípula de Jesus. Atos 9:36. Também fala que Maria, mãe de João Marcos, era uma viúva rica e a casa dela se tornou um ponto de pregação. Fala da Lídia, uma comerciante rica, em Atos 16, e abriu a sua casa para Paulo e Silas. E uma coisa importante, naquela lista de Paulo, lá na lista de Paulo, no livro de Romanos, último capítulo de Romanos 16, tem uma lista de nomes. Lá fala de mulheres, fala de Priscila e Áquila, Priscila é a esposa. Fala de mulheres, Febe. Das 29 pessoas citadas naquela lista, 10 são mulheres. Ou seja, para que esse radicalismo hoje contra as mulheres? Eu entendo, e a igreja que eu sou pastor entende, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, para aqueles que não sabem qual igreja eu sou pastor, eu sou pastor aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso, da denominação Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Na nossa denominação, na minha denominação, tudo que um homem faz, uma mulher faz. E eu sou muito feliz com essa decisão da igreja. Esse colegiado, esses teólogos que se reuniram, discutiram, conversaram, levaram para a Assembleia da Igreja, a igreja aprovou esse critério. A mulher, na igreja que eu sou pastor, ela pode ser pastora, ela pode ser presbítera, ela pode ser diaconisa, ela pode ser líder de louvor,
Tudo que um homem faz, uma mulher pode fazer. Então, eu creio que essa é a vontade de Deus para a humanidade, para nós. Essa é a harmonia da Bíblia, não um contexto específico ali, literal, né, de Paulo. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não fazer essa leitura literal. As mulheres têm que aprender em silêncio. Então, as mulheres vão ter que usar véu na sua igreja também, né? Se você for querer ser tão radical dessa forma, entendeu? Então, são alguns cuidados, assim, que a gente tem que ter na leitura da Bíblia, né, para não menosprezar toda a sua harmonia. Avançando aqui no texto, sobre a eleição de presbíteros, é um outro tema que Paulo fala a Timóteo. Olha lá, 1 Timóteo 3:2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, né, novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, presbítero, uma palavra que designa uma liderança, um bispo, um pastor. Na igreja presbiteriana, a igreja que eu sou pastor, a gente tem uma função chamada presbítero, que é uma função de liderança na igreja, que junto com o pastor, eles assim administram a igreja. Então, sempre que a gente vai fazer a eleição de presbíteros, a gente lê sempre esse texto. E não só o presbítero auxiliar do pastor ali, o membro da igreja que é reconhecido pelo seu trabalho na igreja presbiteriana, mas o próprio pastor tem que ter essas virtudes. O bispo aqui fala, né? Então, que o bispo, esse pastor, esse presbítero, ele tem que ter essa liderança, esse respeito, esse caráter, né? Ele tem que ter essas recomendações para ocupar um ofício sagrado. Aqui falam várias coisas, né? A questão do vinho, não violento, inimigo de contendas, se governe bem a sua casa. Interessante destacar que tem virtudes morais e familiares aqui, né? Virtudes morais e familiares. E também Paulo fala sobre os diáconos, eleger diáconos, semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então a gente percebe que as considerações, tanto de um cargo, de uma função, quanto de outra, são as mesmas. Aí você fala, pastor, mas qual a diferença de um bispo, presbítero e um diácono? Na minha forma de entender, o bispo, presbítero, pastor, ele tem uma função liderança de ensino, de liderança de presidência, de administrativa, né? E já o diácono, ele tem uma função, segundo a gente vê no livro de Atos, de serviço. Então, ele auxilia, né, a igreja naquelas funções de serviço, de assistência social, ali, da preocupação com as viúvas, no livro de Atos, né? Vamos dizer hoje, da entrega das cestas básicas, das atividades sociais da igreja. Ele dá apoio às atividades da igreja, por quê? Porque sozinho o pastor, o bispo, o presbítero, depende da denominação que você participa, é muita coisa para ele sozinho, ou para eles sozinho resolverem. Então, os diáconos, eles são eleitos nas igrejas para auxiliar seja ali na ordem do culto, na manutenção do templo, no trabalho da assistência social, ajudando ali nos ministérios, né? Muitas vezes são os diáconos que ficam à porta,
ali fazendo as boas-vindas, auxiliando na organização da ceia, do culto, enfim. Cada igreja tem as suas necessidades, né? E assim, também na igreja primitiva, eles tinham esses diáconos ali para auxiliar. Avançando, o relacionamento com as ovelhas, Paulo também orienta Timóteo, 1 Timóteo 5,1, não repreendas ao homem idoso, antes exorta como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mãe, as moças como a irmãs com toda a pureza. Timóteo era um pastor jovem, possivelmente aqui 30 anos, Paulo ensina ele a tratar os mais velhos, né? Porque é difícil você chegar para um idoso e repreender o idoso. Assim, como que esse garoto, né? Eu fui pastor muito jovem, eu fui pastor, fui para o seminário com 18 anos, com 22 anos eu já estava terminando o seminário. Então, quando você vai pregar, um idoso ali está na sua frente, eu falo, pô, quem que é esse garoto pregando? Então, Timóteo sofreu essas coisas. E ele tinha que respeitar os idosos, né? Os idosos têm muito a nos ensinar no começo da caminhada cristã, até a maturidade. Então, você não deve repreender, né, mas respeitá-lo como um pai, aos moços como irmãos, e é interessante aqui, as moças como irmãs com toda a pureza, né? Essa questão da sexualidade, muito cuidado que Timóteo tinha que ter, né? Ele fala para Timóteo um texto, né? Fuja das paixões da mocidade. Então, muito cuidado, porque a gente sabe que é uma área assim muito delicada, muito sensível. Os hormônios não são convertidos. Que mais? Eu já estou indo para o final, mais dois pontos aqui. Assistência social às viúvas. 1 Timóteo 5,3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres mesmo vivo está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, vamos falar um pouquinho sobre assistência social na igreja. Lembra que eu falei dos diáconos? Lá no livro de Atos, a gente vê que foi eleito os diáconos para que lá os discípulos, ou os presbíteros, bispos, ali, pastores, se dedicassem exclusivamente na oração e na palavra. Então, os diáconos aqui, eles tinham uma função social. Gente, é novo essa questão de previdência social, agora tem até previdência privada. Isso é muito novo na história da humanidade. Né? Essa questão de você ter um auxílio, um benefício, é muito novo. Na época da Bíblia não tinha. Então, quem não podia trabalhar, quem que sustentava? Então, Paulo faz um alerta, que a família tem que sustentar. Né? Aqui é bonito que ele fala aqui, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores. A vida inteira uma mãe cuida de 10 filhos. 10 filhos não consegue cuidar de uma mãe? Por que isso? Né? Então a gente precisa primeiro entender que a obra social, primeiro é da família. Paulo fala, a família é a base. E depois, aquelas que não têm família, sim, a igreja vai atender. Por quê? Porque a igreja, na época de Timóteo e de Paulo, não tinha condição de resolver todos os problemas sociais da sua realidade. Então, Paulo até é um texto aqui pesado, e até hoje para nós, né? Verso 8, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O que adianta ir lá no domingo, louvado seja Deus, levantar as mãos, chorar, cantar, e não visita o pai, não visita a mãe, não vê se precisa de alguma coisa, não leva lá uma comida, não paga uma conta de luz para o pai, né? Se está precisando de ajuda, se o pai e a mãe carece da sua assistência, então é isso que está dizendo aqui, ainda mais naquele contexto que não tinha nenhum tipo de órgão social. E por último, não fazer a obra de Deus visando lucro. É muito forte o capítulo 6 de Timóteo. De fato,
grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha o verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o contexto aqui desse versículo, que é muito conhecido, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males, é porque existiam pastores ali, existiam pessoas que estavam fazendo a obra de Deus por interesse financeiro. Se você pegar o contexto, é esse que Paulo está falando para Timóteo. E você sabe que hoje o que não falta aí, né? Não vou falar nomes aqui, mas o que não falta é gente na obra de Deus por dinheiro. Uma vez eu lembro que eu morava no fundo da casa pastoral e eu nunca pensei em ser pastor por dinheiro, né? Nunca foi a minha, tanto que com 18 anos eu já estava indo para o seminário. Se fosse pensar numa profissão, eu poderia ter, né? Não tinha ainda essa, vamos dizer, vou fazer isso para ficar rico, de maneira nenhuma. E a gente, então, morava na casa pastoral, no fundo da igreja, uma pessoa foi lá em casa instalar um ventilador de teto. E ele falou, eu vejo que você é pastor, né? Aí ele falou assim para mim, eu tenho vontade de ser pastor. Eu falei, que bom, né? E você pensa em fazer um seminário? Ele falou assim, não precisa não. Eu vou abrir lá na garagem da minha casa uma igreja, porque esse negócio de igreja dá muito dinheiro, né? Eu fiquei pensando assim, puxa, né? Esse negócio de igreja dá muito dinheiro. Então, as pessoas não entendem, né, que quando um pastor ele entra no ministério pensando em dinheiro, ele já começou errado, porque o dinheiro ele é uma necessidade pastoral, né? Um pastor, Paulo fala sobre isso nas suas cartas, né? Que um pastor ele é digno dos seus honorários, do seu trabalho, porque o pastor ele, assim como ele se dedica na igreja, pelo menos na minha denominação é assim, na igreja presbiteriana, ele tem uma remuneração, ele tem uma côngora, porque ele possa se dedicar ali na igreja e ter o tempo dele disponível para a igreja, né? Poder fazer os atendimentos, as visitas, as pregações, os estudos, né? Enfim, as atividades da igreja, às vezes também tem toda a parte da igreja, a questão administrativa, né? Então ele tem que ter esse tempo para fazer. E aí o pastor tem essa remuneração financeira, mas não é com o intuito de ser rico, né? Ele tem a necessidade dele, é claro, se a igreja está crescendo, se a igreja está prosperando, a igreja pode pagar um benefício, o pastor pode pagar um plano de saúde, pode ajudar ele com um combustível, se pode ajudar ele até com o carro da igreja para o uso dele, enfim, claro, a igreja tem que fazer, né? Se a igreja está melhorando, se a igreja está financeiramente mais membros, de arrecadação financeira de dízimo é maior, ele pode sim ser também, né, beneficiado. Agora também se a igreja está na dificuldade, a igreja está perdendo membros, também ele deve perceber isso e, se necessário, diminuir a sua remuneração, a sua côngora, né, para que a igreja também não fique no sufoco de repassar um valor que a igreja não tem condição. Então é muito relativo. Mas o que Paulo está falando aqui não é sobre isso, sobre a côngora do obreiro. Porque Paulo, em várias cartas, ele fala sobre essa necessidade, sim. Até ele cita o exemplo que do boi, que o boi não deve ser proibido de comer ali a grama enquanto está no pasto. Assim também o obreiro. Ele até critica algumas cartas dele que ele foi até um pouco relapso em não cobrar aquela ajuda das igrejas que ele passou. Ficaram acomodadas as igrejas, né? Enfim, imagine se Paulo não precisasse fazer tendas. Talvez muitas outras pessoas mais tinham sido alcançadas pelo Evangelho e tinham escrito muitos mais livros para nossa deleite hoje e estudo. Então, veja bem, o tema aqui não é isso. O tema aqui é pessoas que estão na obra, como esses falsos mestres, para reganhar
ficar rico, riqueza, não para servir, para evangelizar, para discipular vidas, para poder levar a palavra de Deus. Então, dinheiro ele é uma necessidade, não um objetivo do pastor. Aí ele fala aqui, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, tudo começa com o dinheiro. Né? Todos os problemas do mundo, se você for ver, não só na igreja, mas no mundo inteiro, o dinheiro é a raiz. Famílias em guerra, brigando por causa de dinheiro, herança, pai matando o filho, filho matando o pai. E você vê isso tudo no dia a dia. Né? E essa palavra serve não só para Timóteo, mas serve para todos nós. Que bom será se você fizer o seu trabalho não por dinheiro, fizer por amor. Né? O dinheiro é uma necessidade, mas você, quem sabe, poder trabalhar com alegria numa coisa que você gosta. Né? A gente pode até falar aqui hoje das pessoas que fazem um trabalho hoje e são felizes no que fazem. Né? Porque começaram por uma vocação, e não por uma intenção financeira. Essa foi uma das heranças da Reforma Protestante. Todo trabalho é digno, toda função é eficaz, todo trabalho é para a glória de Deus. E se você faz bem feito, se você faz com amor, o dinheiro é uma necessidade, isso vai vir no seu trabalho, mas não colocar o dinheiro acima das coisas, das pessoas, acima das situações. Né? Por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa que deixa de atender alguém porque não pode pagar. É triste. Então, assim, Paulo fecha, né, para mim, na minha visão, essa carta alertando Timóteo sobre esses falsos mestres que mercadejavam a palavra de Deus. Tá bom? Espero que tenha sido uma bênção para você, o nosso curso de hoje. Vamos para a próxima aula, que é a segunda Timóteo. Eu conto com você aqui, com sua participação. Que Deus abençoe a todos.